Boa noite, pessoal. Fala, professor Schlickman. Pode mandar um convite, professor. Então, aguardo aqui. Tá sem som, professor? Agora estou te ouvindo. Agora estou te ouvindo. Opa! Grande professor, tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite, Rafael. Pô, satisfação aceitar o convite de participar dessa live aí. Fiquei muito feliz com o convite, tá? Opa! Meus alunos e ex-alunos estão cheios das parcerias aí nessa quarentena e eu fico muito satisfeito, muito feliz em participar disso, tá? Opa! Muito obrigado, professor. Obrigado por ter aceitado o convite. É uma satisfação em tê-lo nesse dia de hoje, no pleno sábado, às 19 horas. Para a gente estar fazendo essa live para tentar interagir, trazer algum conhecimento para as pessoas sobre o nosso CDC sendo aplicado no direito esportivo, né, professor? Isso é uma matéria muito interessante. É isso aí, é isso aí. Eu dei uma olhada, porque assim, eu não sou muito dessa área desportiva, né? Eu não tenho muito hábito Sim, sim. de ver esporte e tal. Mas Uhum. a minha praia já é o CDC, né? Então eu achei É, bem. Eu disse, pô, cara, o tema ficou bem bacana. E aí eu estudando um pouco, né? uhum, Fazendo um estudo para apresentar algumas questões, né? Eu acabei uhum, encontrando outros julgados além que vão além dessa história da venda de ingressos, né? Que é o que dá o nome à nossa live, né? Seria a aplicação do CDC sim, na venda de ingressos e tudo mais. E, cara, sim, é muito interessante, tá? É muito interessante. É um assunto razoavelmente pacificado no direito, tá? Mas sim, me parece que às vezes a nossa intenção, digamos assim, né, para quem é espectador de futebol, para quem está de fora, seria mais trabalhar no sentido da educação desse consumidor, né, de sim. informá-lo quais seriam os seus direitos. E ficou muito interessante, assim. Uhum. Você está fazendo pós, né, em direito esportivo, eu tenho acompanhado. Isso, professor. Estou fazendo uma pós pela Faculdade Uninter ali, né, que é um dos locais mais próximos que eu achei aqui, né, nessa área, e que eu já sempre me identifiquei com essa área, né, no esporte ali. Então, por isso que eu resolvi trazer um pouco para minha vida do direito esportivo. E a gente está agregando algumas lives assim para o pessoal entender como é que funciona o direito esportivo, que não é somente o esporte, né, envolve várias outras áreas que tanto você pode ter aplicabilidade do Código Penal, tem aplicabilidade do CDC, tem aplicabilidade do direito do trabalhador, então, do trabalho, né? E tem outras disciplinas, né, que a gente pode aplicar. Então, hoje eu resolvi trazer essa live para o pessoal tentar entender um pouquinho como é que funciona no direito esportivo a aplicação do nosso Código de Defesa do Consumidor. A gente também tem junto para acompanhar, temos aqui a lei 10.671, que é a lei do Estatuto do Torcedor, né, que traz para a gente algumas leis em artigos, né, aliás, uns artigos, que pode falar como é que funciona a aplicação, né, do CDC, que ele também tem, além que assegura, temos também a segurança também do torcedor, que também pode ter algum pleiteio no judicial, cobrado pelo CDC. E tem um julgado que eu achei, professor, muito interessante, que ele teve uma situação de um torcedor que sofreu uma lesão, que ele acabou tendo um trauma num jogo, numa partida, foi no Rio Grande do Sul, né? Que foi julgado procedente a ação em favor do consumidor, que por não ter dado a segurança correta, né? Naquela época do jogo, que foi naquela tal de avalanche que tem no jogo do Grêmio, né? E esse torcedor estava naquele momento e não tinha ninguém ali para
orientar eles ali que não é seguro fazer, então por essa fase que eles acabaram encerrando esse negócio deles ali da tal avalanche que eles falam, né? Pois é, esse ponto é bastante delicado, né? Porque, como tu mesmo falou, o CDC ele vai acabar sendo aplicado em conjunto com o Estatuto do Torcedor, né? E eu sou um pouco mais velho que a média do pessoal que está operando direito aí, eu estudei, eu sempre brinco com meus alunos que eu fiz faculdade no século passado, né? Eu entrei na faculdade em 98, né? E era naquele tempo, era diferente, assim, a gente analisar o direito, porque a gente tinha uma visão, muitas vezes, talvez tenha sido uma impressão minha também, talvez eu não tenha entendido direito, né? Mas me parecia que era muito comum naquele tempo que a gente aplicasse uma lei só, né? Que a gente aplicasse sobre um determinado fato apenas uma legislação. E aí começam a surgir, né, nos anos seguintes, né? E o Estatuto do Torcedor ele é de 2003, né? Começam a surgir no momento seguinte várias outras normas protetivas que podem ou não ser aplicadas em várias situações. Eu costumo imaginar o seguinte exemplo. Acho que se a pessoa conseguir vislumbrar esse exemplo, ela consegue entender bem. Imagine uma pessoa de 75 anos que entra no supermercado. Não precisa nem imaginar, né? Porque isso é muito comum, acontece direto. Né? Essa pessoa ela vai ter a seu favor todos os dispositivos legais presentes no Estatuto do Idoso, aplicados concomitantemente com as proteções do CDC. Quer dizer, é muito fácil você imaginar um idoso consumidor, né? É muito fácil você imaginar um deficiente consumidor, que também nós temos um estatuto deficiente. Então, no mesmo sentido, você vai acabar analisando o torcedor também, né? O torcedor ele vai ter um momento ali, um ambiente em que ele vai ser o torcedor, aquele cara que apoia um clube, aquele cara que, de repente, torce para o seu time de coração, né? Mas para determinadas relações que ele vai ter ao longo dessa vida de torcedor deles, você claramente vai ver a aplicação do CDC ou não, né? Porque tem julgados que simplesmente não fizeram a aplicação do CDC nesse particular, né? Sim, então, correto. Então, assim, do que eu tinha pesquisado, né? Engraçado, esses dias eu fiz uma live também sobre direito bancário, né? E eu acho que a gente eu sempre gosto de partir dessa premissa, né? Aplica ou não aplica e onde está o fundamento, né? E esse talvez seja o ponto mais onde começa tudo, né? Onde você começa tudo para poder entender bem. Então, curiosamente, né? Essa situação do torcedor, ela tá em duas leis, né? Ela está na lei 9.615, que se eu não me engano é a Lei Pelé. Lei Pelé. Né? Lei Pelé. Exatamente. Na Lei Pelé, nós temos o conceito de consumidor, torcedor-consumidor, né? Ele vai falando lá no artigo 42, né? Ele vai falando que pertence às entidades de prática desportiva direito de arena, consistente na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar, proibir a captação, fixação, emissão, transmissão, enfim. É uma coisa mais técnica, interna, né? Chega no parágrafo 3º e fala assim: o espectador pagante, por qualquer meio de espetáculo ou evento desportivo, equipara-se para todos os efeitos legais ao consumidor, nos termos do artigo 2º da Lei 8.078. Quer dizer, então, já em 98 a gente já não tinha uma polêmica tão grande com relação a isso, né? A gente já não tinha uma polêmica tão grande com relação a isso. O problema da relação de consumo, né? O problema da relação de consumo não é você configurar o consumidor, né? Porque o consumidor é um cara que está numa situação de vulnerabilidade, né? O problema é você fazer surgir o fornecedor naquela situação, né? Sempre foi. É o que eu sempre brinco com meus alunos, né? Se eu colocar uma plaquinha aqui na minha casa, que vendo o meu carro, né? A pessoa que comprar esse carro de mim, ela facilmente vai se enquadrar como consumidora, porque ela é vulnerável técnico, ela não entende do motor, ela é vulnerável econômico, ela vai tentar se sujeitar ali. A gente vai ter uma margem de negociação, mas ok, né? Mas eu não sou fornecedor, né? Eu não sou fornecedor. E aí a relação deixa de ser de consumo e passa a ser uma relação civil, né? Então é muito importante a gente achar nesse contexto onde estaria o fornecedor dessa questão. E aí vem no Estatuto do Torcedor, né? Veio para nós como uma forma também de evitar qualquer tipo de dúvida nesse sentido. Vem o artigo 3º da Lei 2.671 e fala, né? Para todos os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor nos termos da Lei nº 8.078, a entidade responsável pela organização da competição, bem como a entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo. Então, fechou. Para nós, já em 2003, nós já tínhamos tranquilo essa ideia, né?
Eu tenho de um lado o consumidor, que é esse cara que torce, apoia seu time, participa de alguma competição esportiva, e eu já vou desenvolver daqui a pouquinho mais algumas ideias a esse respeito, né? E de outro lado o fornecedor, que é o pessoal que faz o jogo, que coordena o jogo, que organiza o jogo. Sim, a gente tem aqui também, que o professor colocou ali, que foi um ponto crucial, que foi relativo ao artigo 42 e o parágrafo 3º ali, né, que ele fala da relação consumerista, né, que... Deixa eu só mandar um abraço para um amigo meu que acabou de entrar, delegado de Brusque, claro. delegado, doutor Fernando, um abraço para ele, que acabou de entrar na live, só mandar um abraço para ele. Opa, um abraço aí também, doutor Fernando. E um abraço também pro meu amigo ali, o Daniel ali, que ele sempre está presente nas lives ali, apreciando, né, os dias que a gente está online aqui. Quero agradecer a todas as pessoas que também estão presentes aqui nessa data, né? Mas vamos retomar aqui com o parágrafo 3º. Não, professor, que é isso? Não, tá livre aí, o professor pode chamar a hora que quiser. Aí no parágrafo 3º aqui, que ele fala sobre a relação consumerista, mas tem algumas divergências que também tem alguns julgados, que eu tive pesquisando também, que não deram favor, né, para a parte consumidora, né, que pleiteou a devida demanda, e por esses fatos que ele pode se configurar como consumidor, que nem o professor botou nesse ponto crucial, que é que nem o exemplo ali do carro. Ele não tem a grande ciência de como funciona. Ele não é um mecânico, ele não é um perito para descobrir se tem algum problema com o veículo. Então se torna também a mesma situação para um torcedor que vai lá, está sempre apoiando o seu time, mas aquele torcedor, ele também pode não ser aplicado devido ao fato que ele não está quase todo dia, ele não ajuda a pagar, às vezes, os planos, né, que eles têm de sócio-torcedor. Então, algumas coisas podem descaracterizar, né, ele ser um torcedor ali, né, que está sempre ali como na relação consumerista. Então, esse é um ponto crucial na justiça, que deixa um pouco essa lacuna em aberto, que é onde acaba utilizando o nosso processo civil e o nosso Código de Processo Civil, né? O direito civil, o processo civil, para poder elencar toda essa demanda, né, no judiciário, que não só é utilizado essa lei do direito do consumidor, né, professor? Exatamente, né? Exatamente. Com relação à condição de torcedor especificamente, aí tu tens muito mais experiência que eu para conceituar, né? O que eu vejo é o seguinte, né? O conceito de consumidor, ele vai ser um conceito bem amplo, tá? Bem amplo. Até porque no texto da Lei Pelé, se eu não me engano ali, né? Da Lei Pelé e de outros dispositivos relacionados a torcedor, com relação a consumidor, é preciso ficar claro também que o consumidor, ele é um sujeito que ele pode ser considerado consumidor, inclusive consumindo algo que é oferecido a ele de modo gratuito, tá? Sim. Agora, se isso tiver uma remuneração indireta, aí a gente vai ter relação de consumo também. E com relação à atividade esportiva, né? Você tem claramente a questão da transmissão do futebol pela TV, né? Que é muito curioso, porque o sujeito às vezes está jogadão no sofá, curtindo aquele futebol ali, ele nem percebe que ele é consumidor, mas ele é, né? Ele é porque indiretamente. Aquilo ali não acontece totalmente gratuito. Aquilo ali tem um mercado por trás, um mercado publicitário, tem o mercado das emissoras de TV, que é o mercado que fomenta isso para que chegue na ponta gratuitamente. Mas existe isso. Então, nos livros de CDC, né, principalmente na doutrina consumerista, o fornecedor é um cara que tem que ser remunerado, mas admite-se também essa ideia de remuneração indireta, né? Se você chegar no shopping e fala assim, essa semana o shopping é de graça. De graça nada, né? O estacionamento do shopping é de graça, né? De graça nada, né? Ele com certeza aquilo ali é feito uma estratégia de marketing em cima daquilo, né? Precificado, distribuído esse investimento entre lojistas, e o estacionamento acaba sendo oferecido a título gratuito, mas a relação
se estabelece de consumo, porque não é gratuito, né? Nesse Sim. particular, a gente consegue imaginar que o evento desportivo que não se aplicaria o CDC seria aquele futebolzinho de galera, né, da praia, que realmente você tá lá pela camisa, né? Então isso aí seria uma situação gratuita. Eu realmente, salve doutor Rafael, também entrou, o meu outro aluno que eu fiz outra live, né? Xará também, meu xará. Também, tenho sorte com meus alunos, Rafael, né? Tenho sorte com isso. Opa. Mas assim, nesse ponto, até eu lembro na faculdade, quando ia exemplificar isso, né? É muito difícil realmente eu dizer para ti assim, cara, esse ponto aqui ele não tem relação de consumo porque é totalmente gratuito, tá? É totalmente gratuito, é muito difícil. É aquela situação em que eu tô, sei lá, passando mal no restaurante e aí alguém diz, tem um médico aí para ajudar a atender, aí seria gratuito, né? Seria totalmente gratuito. A questão dos hospitais públicos que atendem, fomentados por tributos, aí seria serviço público, né? Seria serviço público, né? Seria totalmente gratuito também. Mas no mercado, né, tem um ditado no mundo dos negócios que eu gosto muito, que ele fala assim, não existe almoço grátis, né? Então não existe almoço grátis realmente, né? Então se alguma coisa está sendo oferecida para você, ela está sendo oferecida numa estratégia gigantesca, aí organizada, que faz chegar na ponta a título gratuito, né? Até aquele jogo de futebol, com aqueles times, com aqueles ingressos, com aquele estádio, virar um sinal de TV e chegar na sua casa gratuito, tem muita coisa envolvida, né? Tem muita publicidade envolvida, tem muita gente participando disso. Então, assim, tem um julgado bem, não vou dizer que é bem antigo, mas é bem curioso, né? Que ele, no Brasil, ele considerou a relação de consumo a relação do telespectador com a TV, né? Que foi o famoso caso do Show do Milhão, que deu aquela treta, né? Não tinha resposta. É a relação de consumo, né? Mas é um programa de perda TV. De chance, né? Oi? A famosa perda da chance, né? Perda da chance, exatamente, né? Então, assim, já foi reconhecido. Oi? Eu lembro da sua aula dessa dali. O professor falou da famosa perda. Foi a melhor aula que teve. Bacana. Fico bem feliz com a referência. E realmente, né, a gente tem a impressão, às vezes, que o rádio, a TV e tal, ele é gratuito porque ele está nos oferecendo. O YouTube, né? Assim, o YouTube é legal pra caramba, tem de tudo lá, né? E tudo de graça. Não, mas não é bem de graça, né? Aquilo ali ele não se sustenta sozinho. Ele tem um giro mercadológico por trás que faz chegar na ponta gratuitamente, né? Sim. E aí a gente começa a fazer conjecturas, assim, né? Começa a pensar, peraí, eu tô vendo meu futebol na TV, né? Eu sou consumidor, dá para ser consumidor pelo menos, né? Então, se eu for exposto a uma publicidade enganosa, eu posso pedir proteção do CDC. Se eu for exposto a publicidade abusiva, né? Se alguma coisa veiculada ali me ofende, do ponto de vista publicitário, eu posso pedir proteção do CDC também, né? Sim. Então você estende esse âmbito da relação. Então, com relação ao torcedor, né? Eu até reitero, nem é meu âmbito de entendimento, né? Com certeza tu entende muito mais disso do que eu. Mas mesmo que o sujeito não seja cadastrado, não seja torcedor organizado, assim, né? Mesmo assim eu consigo configurar ele como consumidor quando ele vai no estádio. Às vezes ele não é nem torcedor de time nenhum, ele só está levando o filho para despertar a paixão pelo futebol. Ele vai comprar um hot dog, ele vai pagar um ingresso, ele é consumidor nisso aí, né? Ele tem que ter segurança. Ali se caracteriza. Exatamente. Então, também me parece ser uma outra possibilidade, né? Você tem um âmbito de aplicação só do Estatuto do Torcedor e você tem um âmbito de aplicação do CDC, que no meio vai acabar coincidindo. Vai ter uma galera que vai ser torcedor e CDC ao mesmo tempo, né? Torcedor e consumidor. Sim. Mas não necessariamente precisa ser uma relação necessária, né? Não precisa acabar sendo necessária essa relação. Sim, porque que nem o professor fomentou ali, a princípio, você vai no estádio lá, eu não sou torcedor do clube, mas eu quero levar meu filho para conhecer como é que é um estádio de futebol, para tentar pegar uma paixão pelo futebol, e eles acabam até consumindo também dentro do estádio, além de consumir o ingresso, né, de pegar, comprou o ingresso, pagou, ou deixou de pagar porque ele teve alguma gratuidade, ou também por ser uma criança, que a criança também tem esses incentivos, né, dentro do estádio, e também ele acaba consumindo dentro do estádio um alimento, um suco, um refrigerante, até uma cerveja que alguns estádios oferecem, né? Principalmente a nível europeu, né? O europeu ali eles têm cervejas, tem vários outros tipos de bebidas, né? Então ali também acaba se tornando, querendo ou não,
uma relação, mesmo indiretamente, né? Que nem o professor fomentou ali anteriormente. É isso aí, é isso aí. Vou aproveitar para mandar mais 2 abraços, né? Para o meu colega Dr. Rafael Maia, lá de Brusque, que é professor, e a nossa querida doutora Michele, professora aqui da faculdade de Avantes também. Pô, grande professora, saudade dela. Aí, manda um abraço, já manda um abraço para ela também, né? Um abraço. Na verdade, ela. Eu tô em casa de quarentena desde o dia 14 de março. Eu tô com saudade de todo mundo. Se alguém mandar mensagem para mim, eu respondo. Eu não saio mais de casa. Né? Eu vou no supermercado. Se eu encontrar, cortei o cabelo, cortei sozinho. Vou dizer, eu passei água, eu tô virado no palhaço Bozo aqui, sabe? Mas assim, ó, passei a máquina embaixo, tava um calorão, assim. Mas não fui no barbeiro, porque eu sou do grupo de risco da Covid, né, cara? Então, assim, eu tenho medo, eu tenho hipertensão, eu tenho problema respiratório. Aí eu disse, eu tenho medo dessas coisas, cara. Eu quase passei a máquina em tudo. Não passei em tudo porque eu pensei, não, deixa acabar o semestre, né? Deixa acabar o semestre. Aí depois deixa mais ou menos igual o meu, assim, naquela... meio careca, assim. Pô, dá. Porque dá um calor, né? Vai crescendo, vai dar um calor. Dá. Mas, por isso enfim, que é a vantagem de não ter cabelo. Bom, tem isso, né? Mas voltando ali aos temas, né? Então eu acho que essa parte de aplicação do CDC e do Estatuto do Torcedor é uma aplicação bastante interessante, né? Tem um caso que depois eu vou começar a pontualmente contar cada casinho que eu pesquisei, né? Mas assim, tem um caso muito curioso, que tu deve lembrar disso, que foi, até contei isso na faculdade. Teve uma galera, uma torcida que foi punida. Uma torcida que foi punida, acho que foi no Equador, na Colômbia, não sei. Torcida do Corinthians, eu acho, né? Foi no... Se eu não me engano, foi no Equador, professor. Se eu não me engano, foi lá. Foi no jogo da Libertadores. No jogo na Libertadores. Isso. Eu peguei a notícia... O Santos também teve. O Santos também teve a mesma situação. Teve. Por causa daquela invasão que teve no Pacaembu, quando o Santos foi eliminado da Libertadores ali, e acabou tendo essa punição ali também. E devido à invasão da torcida, ter quebrado, ter colocado em risco muitas vidas, né, inclusive crianças, né, também no meio, né, estavam envolvidos. Então, nesse ponto, assim, a gente não vai passar pano, né? Às vezes as equipes de torcida de futebol passam do ponto. E tem que lembrar que o estádio é um local de família, né, cara? O estádio é levar criança. Às vezes o pai tá passando aquela paixão pro filho, aí vai um bando de gente fazer bagunça, não é desejável, né? Mas me parece que Oi? O famoso bardeneiro. Pois é, exatamente, né? E aí o Estatuto do Torcedor me parece que tem mecanismo para punição de torcidas nesse particular, né? Só que aí você pensa o seguinte, punir uma torcida é um negócio complicado, né? Porque chega no indivíduo consumidor, né? Você fala assim, da torcida tal não pode entrar no estádio. Tá, mas eu, consumidor, devo poder, né? E muitas vezes, isso aí aconteceu nesse caso emblemático, né? O sujeito fazia parte, acho que era uma meia dúzia de gente, eu acho, não era muita gente também, porque até o cara pensar em entrar na justiça não é necessariamente algo acessível à população de modo geral. Tem mais uma professora da Avantes Online, vamos dar um abraço para ela, professora doutora Maia Gardini. Lá, isso, exatamente. Giliard, perdão. Um abraço, professora. Um abraço para ela, né? E assim, aí você pensa o seguinte, como considerar esse torcedor individualmente, né? E aí o pessoal acabou não indo muito à justiça, né? Não indo muito à justiça, mas uma meia dúzia foi na condição de consumidor, dizendo, eu não tenho nada a ver com a torcida que foi punida, né? Não tenho absolutamente nada a ver com eles, e acabaram tendo a seu favor a decisão do tribunal quando o jogo foi no Brasil. Porque aí você aplica o CDC, né? Você tem o jogo do Brasil, o jogo no Brasil, né? E aí no Brasil incide o CDC, e aí o pessoal acabou podendo entrar nesses estádios. Claro que entraram e se comportaram, evidentemente, não foram para fazer mais bagunça, né? Eu não sei nem se essa parte fez parte da bagunça que aconteceu. Eu não tenho informações, eu procurei a notícia agora há pouco, mas acabei não encontrando, tá? Mas realmente é um caso meio emblemático no nosso direito esse, né? Porque você pode... São os casos pontuais, né? Exatamente. E é um caso complexo porque, assim, eu sei que o Estatuto do Torcedor ele não está errado, né? Em punir uma coletividade que, de certa forma, age em desacordo. Mas, individualmente considerado, eu tenho consumidor, e isso é um choque meio complicado de resolver, né?
É um choque meio Uhum. complicado. Individualmente, você tem ali a possibilidade de invocar o CDC, porque nesse particular seria considerado consumidor. Sim, perfeito. Inclusive tem uma outra situação pontual também, professor, para acrescentar. Alguns clássicos, né, que acontecem no Brasil, assim, né, que nem Grêmio Internacional, Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco. Alguns estados, o Ministério Público acabou proibindo, né, a torcida contrária do rival não poder acessar o estádio por causa do problema, né, dessas brigas que estavam tendo, né, anteriormente, e realmente meio que resolveu o problema, mas assim, existe a torcida, que seria a torcida única, né, que eles chamam lá nos estádios, né, e inclusive alguns ainda acabam se infiltrando, eles vão lá sem a camisa, sem nada, mas eles podem acessar, eles podem comprar o ingresso, mas eles não vão estar caracterizados como torcedor do clube rival, né. Exatamente. E esse é um ponto também entre nós, né? Eu acho muito difícil o direito resolver isso. Isso se resolve com a educação, né? Infelizmente. Tem que Sim. explicar para pessoas que isso aí Pô, esporte é um negócio que você vai para curtir, você vai para se divertir, você não vai para arrumar briga, né? É uma pena que tenha Correto. chegado nisso, porque é uma força econômica, né, cara? O esporte é uma força econômica muito, muito poderosa. Gera muito Sim. emprego. Eu nem curto muito futebol, não entendo nada de futebol. Eu tenho essa busca na vida, né? Minha praia, eu toco violão e tal, mas não vejo futebol, não entendo nada. Malha a Copa do Mundo, né? Mas eu entendo isso como um negócio muito positivo, você ter isso, né? Porque movimenta a economia, gera uma série de pessoas ganhando em cima disso. Desde o cara que vende o churrasquinho na saída do estádio, até o Uhum. jogador, enfim, todo mundo ali ganha, movimenta muito a economia, isso é muito positivo. É uma pena que tem esses entraves que, na minha opinião, são somente relacionados à educação do pessoal, né? Lamentável, bem, bem lamentável mesmo, Sim. né? Que acaba São, privando. são algumas coisas, por serem pontuais, que acabam prejudicando os demais que não tem nada a ver com a situação. E também essa relação que o professor falou ali do espetinho e tal, ali, é uma grande cadeia, né, que acabam alimentando o nosso país, o giro da economia. Então é muito interessante, né, às vezes por causa de um ou outro, não deixar de utilizar os valores, né, a pecúnia, para poder aumentar mais a nossa riqueza do Brasil, né? Exatamente, E perfeito. agora teve uma mudança na lei Pelé, na lei ali que teve quanto ao aumento, né, da pessoa, da punição, porque até foi, inclusive, a gente debateu com a doutora Manuela, umas passadas ali que eu fiz, uma live, que sobre o tempo, né, que agora o torcedor que for identificado prejudicando o seu clube, né, fazendo um ato de vandalismo ou alguma coisa semelhante, né, do que são agora 5 anos, ele aumentou a pena. Antes era 2 e agora aumentou para 5, né? Foi uma grande evolução da nossa justiça. Mas ainda eu acho ainda pouco ainda, professor, que tem algumas coisas pontuais ali, que nem algumas que chega a ocasionar até mortes de outros torcedores, né, Sim, por causa de uma sim. rivalidade. Então aí acaba 5 anos, a pessoa vai estar de novo no estádio. Então Não, e ali se torna um pouquinho 5 anos é a complicado. pena. 5 anos é a pena É a também. pena, Tem toda a progressão de regime no meio, o cara por pouco tempo está de volta. sim, É complicado isso aí, sim, né? É bem uhum, complicado. sim. Então, Lá na Inglaterra, professor, lá que tem os famosos hooligans, né? Que ficou muito conhecido por causa dessas violências dentro do estádio, dos anos 60, 70 ali, para frente um pouquinho. Eles são proibidos de entrar no estádio. Cada um que fazia parte dos hooligans que foram identificados tem que se identificar na delegacia, esperar o jogo 2 horas antes do jogo começar e 2 horas depois para poder sair de dentro da delegacia, que eles não podem acessar o estádio. Então isso se torna um pouquinho na evolução jurídica, isso aí é uma beleza, porque acaba tirando essas pessoas que estão mal intencionadas para acabar com essa nossa relação do consumo, que acabam prejudicando, quebrando o banheiro, e o banheiro tem que ser, na relação consumerista também, não tem um banheiro adequado, pode ser sim. enquadrado também, né, professor? Tem que ter uma higiene, limpeza, tudo isso envolve no nosso direito consumidor, né? Perfeito, perfeito, é isso aí mesmo, né? E o cidadão tem que ficar trancadinho lá, perder o jogo para pensar o que ele Sim. devia fazer na vida, porque também
É tão mais fácil entrar no estádio, ver o jogo e ir embora, pô, fazer confusão, pô, né? Tem uma pergunta ali, o clube esportivo responde pelos atos dos torcedores após o encerramento dos jogos? É, Sim, com certeza. Aí é que É tá, né? o doutor Rafael, né? O nome dele, né? Isso, exatamente. Aí é o Sim, seguinte, doutor. sob o ponto de vista consumerista, sim, tá? Agora, Uhum. com relação ao jogo, né? Teve até um julgado que eu achei bem interessante. Deixa eu pegar o número aqui, né? Uhum. Que eu fiz uma Claro, pode seleção ficar à de vontade. julgados. Que foi uma questão que eu achei muito interessante. Que Uhum. é. Não sei se eu. Não, talvez eu não tenha entendido a pergunta, mas eu entendi desse jeito, tá? É, Sim, que eu entendi pedia, perfeitamente também. que foi o seguinte: o jogo. Houve uma situação em que o cidadão teve enfim, não sei se foi o. Deixa eu só pegar aqui antes que eu fale alguma besteira. Peraí. Claro, Vamos ver. professor. Anulação de partida. Foi a anulação da partida, exatamente, foi isso. A partida foi Sim. anulada e o cidadão acusou isso como problema na prestação de serviço. Aí não deu, né? Apesar de Uhum. ser relação de consumo, a partida protegida pelo CDC seria você disponibilizar o estádio, a entrada, né, a Uhum. segurança, a limpeza, e tudo, aquela coisa, né? Acessibilidade e tal. Agora, se o jogo acontecer algum problema no jogo, né? Ah, o juiz ladrão, perdeu ponto, rebaixado, isso aí já é outra Uhum. história, né? Aí Sim, entra sim, talvez a justiça desportiva, né? Para fazer algum sim. tipo de observação, mas não seria caso para Uhum. aplicação do CDC, né? Foi aqui, deixa eu Sim. ver o número. Eu tenho aqui, eu peguei da internet do RESP 1833738 de São Paulo, mas ele, na verdade, nem chegou a ser analisado o recurso. Ele analisou a ementa da apelação, né? Uhum. E não foi Da provido, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Com Então, relação a é isso. curioso, Opa, né? É curioso. Diga. desculpa, professor. Não, 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 eu pode digo, entrar. é curioso porque assim, tem muito fenômenozinho isolado dentro de um jogo, por exemplo, Uhum. pode fazer com que você aplique o CDC ou pode fazer com que não aplique, né? Sim. Então, assim, Aplicabilidade, eu vejo, no meu entendimento, quanto a aconteceu, se aconteceu o jogo, não há o que aplicar, né? Porque o jogo teve. Agora, se o jogo não acabasse não acontecendo, aí, no meu ponto de vista, poderia ser aplicado o CDC, né? sim, Alguma multa, mas com referência do que o professor, o doutor Rafael, deixa eu voltar aqui na pergunta dele aqui, o clube esportivo responde pelos atos dos torcedores. Aí, referente a isso, se ele tiver os atos, pelo que entendi, assim como vandalismo, essas coisas assim, o clube pode perder ponto, pode perder mando de jogo, e também ele pode ser punido também como a eliminação, também uma futura eliminação do campeonato que disputa, né? Então, essa é uma das punibilidades do clube que pode sofrer, sim, respondendo a pergunta do nosso amigo Dr. Rafael. bacana, bacana. Teve outro caso aqui que é no conflito de competência. Antes eu vou mandar outro abraço pro meu grande amigo, o Opa, professor Boni, que é também a pessoa que eu não vejo há muito tempo, porque eu estou trancado em casa de quarentena. O professor Boni é professor de grande Boni. concurso público. O professor Boni é professor de concurso público há mais de 20 anos. É o cara que manja, destrói qualquer Um grande prova. O cara abraço. manja muito de constitucional, tributário e administrativo. Mas olha Opa, só, um grande abraço, Sandro. então olha só, aqui nós temos um conflito de competência, que foi o conflito de competência 133.244 Rio de Janeiro, né? Ele falou assim, os artigos 3º do Estatuto do Torcedor e 101 do CDC não prevalecem como fundamento para o ajuizamento pelo torcedor em seu próprio domicílio de ação judicial questionando a validade de decisões proferidas pela Justiça Desportiva. Quer dizer, nesse momento não tem relação Uhum, de consumo, né? Nesse momento você fala assim, sim, a Justiça Desportiva foi lá julgar, sei lá, determinado campeonato e tal, eu não gostei da decisão. Eu vou recorrer, sei lá, vou apelar, enfim, vou entrar na justiça e vou me valer da condição de consumidor para este caso. Não, para este caso não é consumidor, daí lamento, né? Daí sim, você não está diante de uma situação que vai se enquadrar como relação de consumo. sim, perfeito. Eu tive alguns exemplos já, né, que às vezes eu frequento muito quando eu posso alguns estádios que eu vou assistir, sempre eu sou palmeirense, né, o grande maioria sabe aí dos meus amigos, sou um pouco zoado, mas não tem problema. E que eu fui num estádio específico, que foi no Avaí, o estádio do Avaí, uma precariedade no banheiro, uma precariedade no atendimento, um tratamento assim muito horrível, o pessoal ali
quem não conhece alguma coisa sobre o direito do consumidor, busca procurar o seu direito, porque você pode e tem direito a isso, porque você tem que ter um tratamento, né, digno, e o banheiro precário totalmente, assim, você entrava no banheiro, um nojo, pessoas, assim, brigando, assim, então se tornou uma situação um pouco chata. Então, seria interessante, né, as pessoas terem um pouquinho de conhecimento nessa área, realmente por isso que eu resolvi trazer essa live de hoje. Oh, bacana, bacana. E é isso aí mesmo, né? Naquela prestação de serviço do jogo, né? A gente consegue observar vários ambientes ali que tem tudo a ver aplicar o CDC, né? Desde a venda do ingresso, teve um caso, até falando em ingresso, e já entrando no ponto que é da nossa live, né? Teve um caso, tem um princípio, eu sempre digo para meus alunos que, apesar de eles estarem na 10ª fase, muitos deles estarem muito cansados para prestar atenção em tudo que eu falo demais, né? Mas assim, é muito natural. Isso não é um problema, né? É uma característica, né? Mas o 9º e 10º já estão o pessoal cansado, já estão querendo terminar. Eu entendo porque fui aluno e também terminei a faculdade cansado. Mas eu sempre digo uma coisa assim, ó, se tivesse um princípio mega importante no consumidor, assim, o mais top de todos, né, seria o da informação, tá? Eu posso te vender a coisa mais doida do mundo, mas eu tenho que te informar o que essa coisa é, né? E eu posso vender esse determinado produto ou serviço, sei lá, na condição mais esdrúxula do mundo, né? A gente vê no final do ano, geralmente, quando tem aquelas promoções de lojas de troca de mostruário, ele fala assim, ó, Black Friday. Não, mas a Black Friday ainda é de produtos novos, né? Tem vezes que o cara faz queima de mostruário, e aí assim, ó, essa geladeira aqui, ó, ela tá arranhada, falta um pé, né? E você leva eu lembro dessa aula também, eu lembro dela. Então, assim, o professor deu um exemplo bem semelhante. Então, exatamente, tem muito isso, acontece bastante, né? Às vezes o pessoal tá vendendo aquele móvel, aquele eletrodoméstico do mostruário, mas ele informa, ó, eu tô te vendendo, cara, com 60% de desconto. A geladeira de 3.000 tá custando 1.500, sei lá, 1.300, né? Então eu tô te dando muito desconto. Mas assim, ó, não tem a caixa, não entrego, né? Ele tá te dando uma condição muito boa porque ele tá fazendo uma venda especial. Se tiver todas as informações necessárias, pode, tá? Pode, não tem problema. Mas não pode faltar informação. E aí, curiosamente, eu achei um lugar que falava de ingresso e que falava de falta de informação. Inclusive com a autuação do PROCON, né? Que foi bem interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas anotações, ó. Ele fala assim, ó, vislumbra-se dos documentos carreados aos autos que o procedimento administrativo que culminou com a aplicação da sanção às apelantes obedeceu aos ditames legais da lei da Copa, CDC e Estatuto do Torcedor. Ele falou o seguinte, né? Noticiou a prática de conduta ilegal e abusiva por parte da FIFA consistente na falta de esclarecimento aos consumidores com a compra de ingressos, o que acarretou em situações como a de familiares, que adquiriram ingressos em compra conjunta e foram alocados em locais separados. Quer dizer, falou assim, ó, vende o ingresso, né? Vende o ingresso de qualquer jeito, aí a família foi lá e comprou 5 ingressos, aí foi cada um para um canto do estádio, né? Isso não pode. Né? Devia ter falado, isso aqui está mais barato, mas é assim, ó, não faço ideia de onde você vai sentar, né? Tinha que ter informado isso para o consumidor. Não necessariamente é proibido fazer essa venda, né? Vamos imaginar assim, eu tenho umas cadeiras bem longe uma da outra e eu vou vender para aproveitar essa grana. Ok, você pode vender, mas você tem o dever de informar, né, cara? Fala assim, ó, são 5 pessoas, 5 lugares, mas não são 5 lugares juntos, tá? Então essa falta de informação também foi deixa eu ver aqui, eu peguei na página do RESP 1.459.427 de Pernambuco, mas ele também não foi admitido recurso, ele só colocou a ementa da apelação, né? Então é nesse sentido, assim, né? Esse aqui é um claro exemplo de falta de informação, né? Quer dizer, e eu reitero aquela ideia que não é ideia minha, né? Na verdade é uma ideia que parte da análise do CDC, né? Se você informa, você pode sim vender um produto. Não é legal, né? Não é prática legal. Exatamente, não é legal. Mas assim, não pode faltar informação. Eu preciso te explicar tudo que vem naquele produto. Eu preciso te explicar tudo que vem naquele serviço, né? E nesse particular faltou. Houve a aplicação de multa pelo PROCON, o PROCON entrou em cena, fez análise ali, né, participou de alguma forma das penalizações e não estava errado não. Né? Então a gente vê claramente a aplicação no âmbito do CDC no âmbito esportivo, tranquilo, né? Sim, com certeza.
E tem um outro caso muito clássico que a gente sempre tocou nas aulas, foi aquele caso da Casas Bahia. Quer pagar quanto por mês? Quer pagar quanto por mês? Aí teve aquele caso do, quero pagar R$1 por mês. Quer pagar quanto, ele faltou informação, né? Ele fala assim, quer pagar quanto? Então, mas tinha que ter perguntado, como você mesmo falou, tinha que ter perguntado por mês, né? Ele só falava quer pagar quanto, né? Aí o cara, pô, não tinha, e também tinha outro problema, né? Tinha outro problema. Não tá restringindo, né? Ele tinha uma parcela mínima, ele não ficava claro na publicidade. Ele dizia, ó, quer pagar quanto? Mas o mínimo é 10 pila. Acho que na época, porque faz muitos anos isso, 10 pila era bastante dinheiro, né? Mas era R$10 a parcela mínima, se eu não me engano. E aí isso não ficava claro na publicidade. Então você podia ir para a loja com a expectativa de pagar 5, por exemplo, e não dá certo. Então, nesse sentido, falta informação. A própria publicidade enganosa, ela pode ser enganosa por omissão, por falta de informação, né? Então, veja, ela entra como uma ilicitude presente no CDC, também pela omissão. Eu digo para ti que aquele produto ali tem tal vantagem, mas não explico a desvantagem. Também é enganoso. Né? Então, isso aí é bem impossível dentro dessa forma de aplicar o CDC nesses eventos esportivos. Né? Bem tranquilo. Correto. Essa aplicabilidade quanto à falta de informações, sendo omisso, pode ser aplicado tranquilo. Estou vendendo um ingresso aqui, que nem o professor deu o exemplo ali agora. Eu tenho uma cadeira A, daí tem uma na cadeira B e outra na cadeira C, só que cada canto separado do estádio. Se não ficar claro, aplique seu CDC. Perfeito, né? Perfeito. E a gente consegue ver aí como é fácil de você fazer essa aplicação, né? Como é lógico para o sistema você fazer essa aplicação. Né? Teve mais alguns casos aqui, e aí dizem respeito à segurança, né? Dizem respeito ali à responsabilidade por dano, né? Indenização por acidente. Aí a vantagem é que é o seguinte, né? Aí você tem que explicar para a galera a maroteza completa, né? Que é o seguinte, uma vez que você configura o CDC, você leva ele todo de brinde, né? E o que você leva de brinde para o CDC, né? Você leva a responsabilização objetiva, né? Aí o ônus da prova possivelmente ser invertido. Você leva a oferta que vincula o contrato. Você leva a devolução em dobro do pagamento do que foi pago indevidamente. Quer dizer, você tem uma série de vantagens. Uma vez configurado que é de consumo, você leva todos esses itens juntos, né? Então, nesse particular, para esses acidentes que acontecem em estádios, nem acidentes, brigas, né? Tem um aqui, deixa eu pegar aqui, né? Ó, aqui tem um outro julgado que eu peguei aqui na página do RESP 1.548.270. Olha que frase mais interessante. Ele fala assim, a responsabilidade do clube pela segurança dos torcedores não se restringe a solicitar a presença de segurança pública no estádio. Fala, pô, fantástico, né? O cara fala assim, não, eu chamei a polícia ali, mas a polícia aí tem 10 pessoas e não deu conta dessa galera. Então eu não tenho responsabilidade. Claro que tem, né? Claro que tem responsabilidade, evidentemente que tem responsabilidade. Você tinha que ter pensado em segurança interna, você tinha que ter pensado em outras questões. O Rafael está perguntando de novo ali, ó, existe alguma hipótese de responsabilidade solidária dos clubes por alguma má prestação de natureza nos estádios? Sim, tem sim, né? Sim, tem sim. Um clássico, respondendo a pergunta do Dr. Rafael ali, um exemplo é aquele jogo que teve em Joinville, na Arena Joinville, que foi o jogo de Vasco acho que com o Atlético Paranaense, que não era nos seus respectivos estados, né? Que é no Rio de Janeiro, e no caso do Atlético Paranaense no Paraná, ele foi realizado aqui em Santa Catarina, que teve aquela grande briga, que teve uma pessoa quase morta, que foi pisoteada. Então foi uma briga que repercutiu o Brasil, a notícia mundialmente praticamente, ali pelo que eu analisei, né? E os dois clubes foram responsabilizados, tanto os clubes pela omissão também do nosso estado, né? Porque como é um jogo de outros estados, eles acabaram acontecendo aqui, mas a responsabilidade também da polícia militar ter intervido ali. Só que eles não interviram porque eles entenderam que não era daquele estado. Então, vai deixar uma vida ali? Pois então, é um caso complexo, né? Esse caso aí, bem cheio de nuances, né? Cheio de nuances. Mas eu ia pensar nessa hipótese também, né? Quando o cidadão, que é o time, de repente, que é o sujeito que está cuidando do jogo, ele contrata um estádio. Seria um exemplo, né? Eu vi um julgado, mas eu não sei se está nas minhas anotações aqui. Eu achei ele muito esquisito. Que foi uma situação dessa, tá?
uma equipe de mando de jogo contratou um estádio que não tinha acessibilidade. E aí não sei qual foi o tribunal que entendeu que o estádio era muito antigo. Então não era desse que contratou a responsabilidade, tá? Então nesse sentido é possível fazer esse tipo de análise, né? Sim, correto. E aí, respondendo, professor, desculpa cortar o professor, referente pelo que eu vi dele, ele falou sobre a higiene também. A higiene não seria uma responsabilidade solidária, porque vai pela demanda da partida. O Palmeiras jogou contra o Corinthians no estádio do Palmeiras. O Palmeiras vai ser responsabilizado, não o Corinthians. Porque quem está oferecendo ali o estádio é o Palmeiras. O Flamengo jogou com o Vasco no Maracanã. Aí poderia haver uma responsabilidade solidária, porque o Maracanã, em si, ele é do Estado, na verdade é da Prefeitura, né, do Rio de Janeiro. Então, caberia também uma ação contra a Prefeitura, porque é deles, eles que estão, botaram o aluguel, o Maracanã para alugar, e o Flamengo, como é o mandante do campo, ele poderia também ser responsabilizado também, junto com o Vasco, porque ele também está fazendo parte da partida, né? Ele também teria que ter uma adequação no estádio. Bacana, cara, bacana. Você consegue ver imediatamente quem seria responsável, né? Você consegue ver nesse caso de higiene e tal, consegue ver quem deveria ser o imediatamente responsável por isso, né? Mas aí, claramente, relação de consumo, né? Má prestação de serviço, vamos imaginar, em tempo de corona aí, né? Não sei como é que tá funcionando, acho que nem tá funcionando o futebol agora, né? Mas quando no Brasil voltou o Flamengo com o Bangu jogando agora, e vai ter segunda-feira Botafogo com outro clube ali, agora não recordo se é Botafogo e Fluminense ou alguma coisa assim. Não, bacana, bacana. Porque agora tem essa questão, né? Nos banheiros, nos locais aí, corrimões, corrimões, onde você pode ter a transmissão do vírus, né? Então quem ficaria a cargo de fazer essa higienização, né? Foi acrescido em 2017, foi acrescido mais um parágrafo. Só botar uma outra questão, professor. Com essa pandemia, os clubes eles voltaram, no caso que nem o Campeonato Carioca, que voltou, mas são todos sem torcidas, né? Eles não podem ter torcidas. Então só o jogo? Seria só o jogo. E aí seria só os jogadores dentro do campo. Aí os que estão na reserva têm que estar com máscara, porque é o protocolo de segurança daquele estado que pediu, né, solicitou, utilizar a máscara, passar o álcool gel na bola, cada bola que for sair de campo, porque tem o contato com outra pessoa, tem que ter essas práticas de higiene também. Não, bacana, bacana, bom saber. Como eu te falei, eu não acompanho futebol, então não estava fazendo nem ideia. Mas não por sacanagem, mas porque realmente não faz parte do meu dia a dia, né? Mas interessante, não, claro. Porque aí você também viabiliza a transmissão, né? Você fala assim, no jogo só vai ter jogador, né? Ok, não tem relação de consumo então? Não, claro que tem. Tem a relação que é estabelecida entre o telespectador e o sujeito que manda o jogo, né? Mas eu digo isso, deixa eu só pegar o CDC aqui bem rapidinho. Vou tentar claro, professor, fica à vontade. Porque teve uma inclusão, curiosamente, em 2017, teve uma inclusão de um parágrafo, acho que no artigo 8º. Vou pegar aqui. O professor, aqui, só lembrando umas... Oi? Pode falar, depois eu comento. Referente ao que a gente estava falando anteriormente, com referente à Lei Pelé, no artigo 42, né, teve uma mudança que foi referente ao direito de arena, né? Teve uma mudança brusca ali para melhorar até os contratos com os clubes, né? Que ele pode ter o poder de fazer o contrato com quem ele quiser, ele podendo até transmitir seus jogos direto pela TV, tipo a TV Flamengo, TV Palmeiras, TV Corinthians, eles podem estar transmitindo ali. Então essa foi uma das mudanças que teve, que o Bolsonaro assinou e já está valendo a partir desse mês. Sim, aquela MP, né, que flexibilizou ali a transmissão, Isso, bem, correto. Só que tem que lembrar que ele também poderia entabular dentro do direito do consumidor algumas situações pontuais, como, por exemplo, o contrato que está vigente com o clube. Tipo, a nossa Rede Globo, que é detentora dos direitos, do direito de transmissão, né, do futebol na TV aberta,
simplesmente não quer mais assinar. Mas ele ainda está com aquele contrato, ele tem que cumprir. Se ele deixar de cumprir, pode responder pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, né? Exatamente. E também tem a questão de que medida provisória tem prazo de 60 por mais 60, né? Se não for votado em lei, aí perde os efeitos em breve. E aí a mesma situação só poderia entrar como MP novamente no ano que vem, né? Você não podia fazer, se a MP ela é votada em 60, não é votada em 60, tem mais 60, e ela perde os efeitos esse ano, aí para ser MP de novo, o mesmo tema, só ano que vem, né? Então tem mais esse detalhe. O que eu ia falar aqui, bem rapidinho, é que o artigo 8º ganhou um parágrafo 2º que parecia que alguém estava prevendo que teríamos uma pandemia, né? Que ele fala assim, ó, fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos e serviços, ou colocados à disposição do consumidor, e informar de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre riscos de contaminação. Isso foi 2017, né? Então, 3 anos depois, deu coronavírus. Uma lei já bem antiga. Exatamente. Exatamente. Então, na verdade, assim, também mais uma incumbência para os estádios, e no que diz respeito à aplicação do CDC, totalmente necessário, né? Porque aí o cidadão tem lá, sei lá, né? Cadeira, corrimão, essas coisas aí, todo mundo põe a mão. Quer dizer, isso aí tem que ser muito bem higienizado em razão desse parágrafo 2º que foi incluído aí recentemente no CDC. Sim, perfeito. Veio já, meio que o professor falou, já veio prevendo já de lá de 2017, 3 anos praticamente já. Então tem algumas situações pontuais, né, professor? Exatamente. Na verdade, assim, no supermercado já era necessário, né? Porque a gente nunca pensou sobre aquele lugar onde a gente segura no carrinho, né? Aquilo ali devia ser muito contaminado antes dessa pandemia. Né? Agora verdade. Agora tá todo mundo apavorado, então o pessoal acaba higienizando de modo correto, né? Mas, de todo modo, vamos estender isso aí para um monte de coisa agora, né? Corrimão de escada rolante de shopping, e mesmo dentro do estádio, né? Naquilo que for compatível, né? Dentro do estádio, fazer a higienização correta é mais um custo, né? E é mais uma responsabilidade por algum dos fornecedores, né? Que provavelmente vai cair na conta do estádio, né? Vai entrar naquela ideia de higienização ali, né? Sim. Professor, vou mandar mais um abraço aí para a professora Cíndia, que também acabou de entrar. A Ana Paula Azevedo, o Claudemiro, os nossos amigos galera, tua turma tá vendo? De faculdade, tá? Alguns entraram aí na live aí. Quero agradecer Saudade dessa galera aí, né? A turma grande, né? É verdade. Mas uma turma muito querida, tá? Uma turma que eu tenho muito, muito carinho, tá? Sim, verdade, professor. E, cara, foi o nosso semestre de consumidor, era uma salinha pequena com mais de 50, mas rendeu, né? Rendeu. Verdade, professor. A sala era pequenininha com 50 alunos ali dentro, um calor danado. Mas era legal, verdade. A gente sobrevive. Professor, eu quero fomentar aqui pontualmente aqui com a nossa lei 10.671, que é o do Estatuto, né, do Torcedor, sobre o artigo 20. E esse artigo é muito importante, que ele também pode dar um entendimento junto com nosso CDC, né, que ele diz o seguinte, o artigo 20, é direito do torcedor participe de que todos os ingressos para as partidas integrantes e competições profissionais sejam colocados à venda até 72 horas antes do jogo, do início da partida, né? O prazo, no parágrafo, sim, que às vezes acontece de não colocarem o ingresso para a pessoa, não disponibilizarem, tem todo ele não pode passar, né, desses 72 horas. Se ele passar, ele está praticando um ato infracional do nosso CDC. Exatamente, então, né? Seria uma ilicitude, né? Você não cumprir essa regra porque não sei como é que funciona com partidas de futebol, né? Mas com shows que lotam estádios, às vezes o esgotamento dos ingressos é questão de horas, literalmente horas, assim. Em 2 horas. Sim, bom, teve Sandy Júnior aí um pouquinho antes da pandemia, né? Sandy Júnior esgotou os ingressos em horas, né? O negócio foi fantástico. Não deu nem tempo.
Então, Não pensa, deu se nem fosse tempo. um jogo, teria que ter a Uhum, prova de que não, ó, esgotou rápido, mas foi colocado à uhum, disposição ali. Quer dizer, vai inverter o ônus da prova, né? Vai ficar o pessoal responsável pela venda dos ingressos para que faça, então, a uhum. prova de que cumpriu essa regrinha, né? Para que não haja Sim, prejuízo correto. para o consumidor. Sim. E lembrando as pessoas que estão assistindo a nós aqui hoje nessa transmissão, que também essas situações pontuais que a gente está colocando aqui, que não serve somente para jogos de futebol, ele serve também para outros esportes, né? Então, para a pessoa se atentar quanto a isso, que não é somente para o futebol, mas sim para outros eventos esportivos. Ah, bacana, bacana. O Estatuto do Torcedor, ele parece ser somente voltado para o futebol, porque o futebol é o maior esporte que nós temos no Brasil em Sim, termos de volume, de torcida, de sim. atleta, enfim, né? De tudo. Uhum, Mas me parece ser algo mais genérico, assim, né? sim. Voltado a outras torcidas também, né? Sim, sim, ele equivale para basquete, beisebol, voleibol, outros tipos de esportes, né? Então, essa é uma segurança que tem para esses torcedores, né? Que estão ali, vão presenciar o seu atleta favorito ou até um clube, né? De futebol, voleibol, então, futsal. Então, seria uma situação que não é só voltada para o futebol, mas sim para outros esportes. Não, bacana, bacana. Bom saber também. Bom saber porque às vezes o pessoal acha que porque é de outra praia, né? Às vezes, eu gosto de vôlei, Uhum, eu gosto disso, gosto daquilo. Ah, mas os eventos acabam sendo menores em termos de volume, naturalmente, né? uhum. Menos torcida e tal. Aí o pessoal acha que não tem direito. Acho que não, aqui é menor. Não. Já falamos no início da live, né? Para não ter Sim, com aplicação certeza. CDC, só se for aquela pelada de praia totalmente gratuita, né? É verdade. O time sem Sim. camisa com camisa, né? Aquilo lá é do Atlântico CDC. Aí É realmente verdade. abusa, né? Mas Professor, uma pergunta que fica muito na cabeça das pessoas, que eu vejo muitas perguntas, inclusive eu tinha uma dúvida, né, antes de estar ingressando na área do direito, quanto ao pagamento em cartão. Cartão de débito, ele é obrigado a acertar o crédito, ele não é obrigado a parcelar, não é obrigado. então, assim, ó, não tem, eu procurei ali, né? Não estudei o Estatuto do Torcedor inteiro, mas eu me socorro do Uhum, Código Civil, né? Do que diz o Código Civil. É uhum, claro que o CDC, em qualquer hipótese, ele vai exigir que você tenha informação, que você dê informação para o consumidor, né? Ele vai exigir isso. uhum, Mas no Brasil, as dívidas devem ser pagas em dinheiro, moeda corrente, né? Então, a princípio, a obrigatoriedade de você aceitar pagamento seria a obrigatoriedade de aceitar dinheiro. Agora, uhum, se você coloca na porta do estádio, sei lá, o aceito débito, aí você tem que aceitar todo mundo, né? Porque aí uhum, vira uma ideia quase contratual, né? Aí você falou que aceita, então eu vou lá com o meu cartão. Então não se destaca, né? Não se retira essa obrigatoriedade de informar. Não se obriga a tudo. Agora, um estádio hoje que faça um jogo gigantesco só a dinheiro é pedir para ser assaltado, né? É um risco gigantesco, verdade. né? Então, assim, Sim, mas tem. também o mercado ajuda a você popularizar esses novos métodos de pagamento, né? O cartão de Uhum, débito e crédito acaba sendo, muitas vezes o pessoal fala, mas tem taxa e tal. É verdade, tem taxa, não dá para negar. Mas uhum, é o seguinte, avisa então, ó, só aceito débito, só aceito crédito, só aceito, sei lá, compra em casa, paga em boleto, né? Avisa se dá para uhum, fazer isso, porque o aviso, a informação, ela é indispensável. Quanto à regra, aí não vai, eu não tenho uma regra dessa dentro do CDC, né? A gente se socorre sim. do 315 do Código Civil, que vai dizer que no Brasil Uhum. as dívidas devem ser pagas em dinheiro. Dinheiro, Então o dinheiro moeda acaba sendo corrente. a única coisa obrigatória, né? O dinheiro é a única coisa Uhum, obrigatória que existe no Brasil. Todo o restante seria por acordo, né? Seria enfim, por uma questão mercadológica. perfeito. Professor, então a gente está estourando o tempo aí, já está dando uma hora de live, foi muito legal, muito interessante. Não, pô, foi muito É, legal, cara. Foi muito bacana. Eu pô, fiquei muito feliz aí de ter sido convidado, tá? Tô acompanhando o teu opa, trabalho de live, nem sempre tô conseguindo ver, mas assim, tô vendo uhum, que tá selecionando uma galera legal, tá movimentando esse tema, e esse tema é muito bacana, cara. Ali na uhum, Avantes, a gente tem uma situação curiosa, porque a minha galera, né, os professores da minha época ali, eu entrei ali em 2012,
a gente batalhou muito por reconhecimento e tal, a gente meio que ajudou a... é, não vou dizer que ajudou a construir o curso, mas ajudou a batalhar pela parte burocrática. E aí, nesse Sim. particular, vinha muito evento, a gente Mas, fazia muito evento, né, cara? professor, E que... só dar uma brecha que já está restando 10 segundos aqui. Ah, então Então, a tá. gente, vamos deixar aquele abraço, né? Poxa. Boa noite, professor. Opa, então deu uma hora, né? Não, mas Deus, só, Deus, Deus. eu só queria registrar, assim, que aí a gente teve muito evento ali na faculdade com direito Ah, esportivo, e até mesmo eu, que não era muito ligado em esporte, eu achei legal como área do direito, né? E é muito legal o sim. que tu estás fazendo, assim, de buscar parceria, buscar, né, fazer... tu tens muita live com atletas também, né? Eu vi algo Tem, relacionado. Não sei se são sim. atletas ou ex-atletas, mas enfim, né? Pessoas que têm uma experiência muito legal e tu trazer isso para o direito é muito bacana. É um campo novo que eu conheço pouca gente interessada. E a Avantes, e curiosamente, a Avantes tinha uma certa, não vou dizer tradição, mas é que começou junto com a faculdade e por uma coincidência, né? E nós tivemos ali na Avantes, não sei se tu conhece, né, se tu chegasse a conhecer, mas o Kid da seleção brasileira de vôlei foi nosso aluno ali, né? Ele Ah, foi mora em aluno, Itapema, nossa. Ah, que foi nosso bacana. aluno ali. Aham. Formou em 2016, eu acho, formou um pouquinho antes de vocês entrarem ali na faculdade, eu acho. E Sim, ele está em sim. Itapema, ele também dava palestra sobre isso, trouxe muita gente, engajou muita gente. Aí eu tive uma orientanda de TCC sobre isso também, de direito esportivo, lei Pelé, passe de jogador. Uhum. Não entendia nada. Eu falei, ó, eu só vou te dizer a lei, mas do assunto em si, como é que contrata um Sim, jogador, não faço ideia, né? Mas uma sim. galera muito interessada, assim. Aí tem tu fizeste TCC nessa área, não? Chegasse a Não, fazer, não? meu TCC foi feito sobre o direito das pessoas presas no sistema penitenciário brasileiro, né? Ah, bacana. Inclusive Não, foi bacana, cara. as minhas duas, que fazia, naquela época ali fazia parte da mesa, era a professora Sindel e a professora Michele, né? E são duas Ah, excelentes professoras que têm um carinho muito grande, inclusive tenho saudade. Mas a vida que segue, né, professor? A gente terminou, vamos continuar agora. não, bacana, cara. E tu tá indo muito bem. Pode notar que isso é Muito verdade. obrigado. Tá agilizando aí um mercado bacana, uma coisa nova, né? E tu vê, o futebol a gente sempre pensa em time da Europa e time nacional, mas tem muito campeonato local, né? Tem muita coisa para ser resolvida na nossa localidade, é um mercado muito legal. E a Avantes acabou tendo uma parcela disso. Eu lembro que uma vez eu estava vendo uma palestra dessa, e aí o cara falou, Uhum. teve um dia que eu fui julgar, né, pelo Tribunal Desportivo, né? Eu não sei se ele chegava a ser do Superior Tribunal Desportivo, mas pelo menos ele era das pessoas que julgavam. Ele falou: ah, fiquei estudando a lei lá as leis, não eram nem leis, né? Fiquei estudando as regras do xadrez para saber se a jogada que o cara fez era ilegal ou não. Eu falei: que loucura! Mas que loucura boa, né, cara? Que loucura maravilhosa! Porque você pensa assim, pô, é um negócio legal de saber, né? E aí ele Sim, dá um sim. parecer e tal, faz a decisão, muito legal, cara, muito bacana, muito leve, assim, né? Um negócio muito legal de trabalhar. E tá indo Sim. muito bem nesse particular. Eu acompanhei ali Obrigado. pelo menos a propaganda das lives ali, as figurinhas que tu faz ali divulgando. Muito legal, cara. Tá indo num caminho muito Obrigado. bacana. Parabéns, tá? Parabéns. Eu fico muito orgulhoso Obrigado. de fazer parte dessa lista de lives aí, cara. Pô, eu me sinto até toque. Grande professor, né? Um dos melhores professores que eu tive aí, tem um carinho imenso. Agradeço ali pelos puxão de orelha na sala de aula, às vezes, que o professor dava, um puxãozinho. Mas é muito bacana ter um professor assim que
que sabe, domina a matéria, então isso é muito interessante. E também, assim, fica um registro também para quem tem interesse em conhecer, né, algo sobre como é que funciona um julgamento. A gente tem aqui a nossa seção fica aqui em Balneário Camboriú, ali atrás do hospital que é o hospital municipal, né, Ruth Cardoso. Ali fica fica a sede do catarinense, né, da Federação Catarinense de Futebol. Quem tiver interesse em querer conhecer, tem as audiências ali, daí tem que verificar os dias das audiências, as datas, né, tem as audiências para poder acompanhar, ver como é que funciona uma audiência. Então o pessoal fica convidado a conhecer a sede ali. Pô, fico muito. Eu nem sabia, tu vê, ó, nem sabia que tinha isso aí, né? De repente até levar uma galera para conhecer um dia numa tarde de estágio, fazer uma visita diferente, ó, um lugar legal com mais uma possibilidade de trabalho depois de formado, né? Um negócio bem bacana. Tu faz parte lá, não? Não, professor, ainda não. Ainda estou só não aguardando meu bem ainda. Mas assim, eu estou trabalhando já nisso, eu quero tentar lecionar numa faculdade que tenha interesse, assim, para poder já desencadear, né, esse meu pouco e pequeno conhecimento, mas já ajuda bastante, né, no mercado. Não, mas tu vai longe, tô vendo já, cara. Pô, tu tá no caminho certo já, se dedicando, fazendo, divulgando, cara, é muito legal ver isso acontecer, cara. Vai acabar indo muito bem nisso aí, e não se esqueça que eu te falei isso. Nunca vai esquecer. Vai levar para a vida, né? Tem um espectador nosso que conhece meu irmão. Meu irmão é professor de penal da Univale, né? E eu sou professor da Avantes de várias matérias. Bacana. Obrigado pela referência ali. Obrigado pelo elogio ao meu irmão também. É uma pessoa que eu gosto demais também, né? Meu irmão, não vou dizer mais nada, né? Mas além de ser meu irmão, é uma pessoa maravilhosa também. Então, quer dizer, eu me sinto uma pessoa de muita sorte nessa hora, né? E, cara, assim, ó, pô, fiquei muito feliz mesmo. Tava meio nervoso no começo, deixa eu ficar registrado isso, tava meio nervoso no começo, né? Porque eu estudo uma parte do tema, mas não estudo o tema todo. Então, as tuas intervenções ali foram muito boas, muito positivas, tá? Muito bacana. E queria agradecer, embora a gente tenha começado live nova, né? O pessoal, nem sempre que o pessoal que tava na outra ficou, né? Mas, se eventualmente for assistir depois, obrigado por ter assistido, ter, né, desprendido aí desse tempinho da sua vida para nos ver, falar, né? É sempre um prestígio, né? Sempre legal. Sim, verdade. E só ressaltando que vai ficar salvo, né? Vai ficar ali naquele videozinho ali, salvo ali, no IGTV, né? Então, o pessoal que quiser assistir depois ali, futuramente, pode ficar à vontade. Bacana. O Fábio falou que ele foi o grande orientador do TCC. Bacana. Meu irmão é naturalmente grande, ele tem 1,90 m e alguma coisa, né? Mas ele também é um grande orientador. Um atleta do basquete ou um goleiro, né? O goleiro tão alto, zagueiro também, né? Eu vou te dizer, cara, eu sou daquelas famílias de alemão que, tipo, ter 1,80 m é sempre baixinho, entendeu? Eu tenho 1,80 m, é o anão da família. Tem gente eu fiquei pra trás. Podia ter sido maior, mas enfim, né? De todo modo, agradeço o convite aí, Rafael. Parabéns pelo trabalho novamente, tá? Eu que agradeço. Quero agradecer novamente, então, as pessoas que estavam aqui presentes, assistindo essa live, e ajudando, interagindo com nós aqui nesse trabalho. E quero fazer novamente um agradecimento ao professor por ter aceitado esse meu convite, para a gente interagir um pouquinho e mostrar para o pessoal o mundo jurídico do esporte. Esse que é o meu foco, que a gente não coloca só a disciplina de direito esportivo, ele tem várias outras, a gente utiliza o Código Penal, ressaltando novamente, né, o Código da CLT, tem vários, então não é só essa disciplina, né, professor? Então, não, é verdade, fica aqui um agradecimento com o professor. E fico lisonjeado por ter tido aula com um professor que nem você ali, que deu umas aulas excepcionais. Então, fica o meu carinho aqui também registrado pelo professor. Pô, muito obrigado. Vou mandar mais um último abraço pro professor Ricardo Hoffman, que é meu colega lá em Brusque também. Um abraço para ele, né? Que acabou de entrar na live.
E, cara, fico muito feliz, tá? Depois, se tu quiseres, eu encaminho os julgados que eu estudei para te dar uma olhada. Não sei se te serve para alguma coisa na tua pós, mas Serve. se tu quiser, de repente, o que tu quiser fazer, artigo, sei lá, pode, é pesquisa de STJ, não é nada demais. Mas olhando os dois lados, né? O lado consumerista com o lado do Estatuto do Torcedor, apareceram umas situações bastante curiosas. Tem outros julgados também, né? Eu peguei uma notícia do STJ, que o STJ julgou até imagem de jogador em álbum de figurinha. Interessantíssimo, né? Porque é direito de imagem. O professor passou em ontem para mim sobre isso ali. Né? Não aplica o CDC nesse caso, né? Mas interessantíssimo julgado oriundo de relação de atleta, né? Então, é muito interessante. Quer dizer, existe um universo de aplicação também do Estatuto do Torcedor fora do CDC, né? Então, fora a contratação, existe a parte trabalhista, como tu mesmo falou. Então, muito legal mesmo. Com o caso dessa situação foi utilizado indevidamente a imagem do jogador, né? Um álbum de figurinha, ele pode caracterizar, a gente coloca ali, tem o Código Civil, tem a nossa Constituição Federal, que é ali onde que é a nossa lei mãe, né? Temos também a aplicabilidade da Lei Pelé, temos outras áreas assim, que a gente pode estar aplicando. Então, essa é uma curiosidade muito boa dessa que o professor trouxe para a gente aqui. Curiosidade pontual é boa. Não, bacana. Tem tema para mais live aí. Vamos ver se a gente não consegue marcar mais. Vamos marcar mais um aí, professor. Vamos marcar assim, Vamos ver. O semestre está acabando, eu estou exausto, mas vamos. Como eu estou em casa de quarentena, né, cara? De repente, só um tempinho para dar uma estudada e a gente conversa. Mas é isso aí, Rafael. Só tenho a agradecer, cara. Parabéns pelo trabalho, obrigado por me dar a chance de fazer parte disso aí, que eu acho muito legal. Eu gosto de participar das coisas mesmo, né? E fico muito feliz mesmo. Então tá, já, então, professor. Um grande abraço, um bom final de semana, professor. Igualmente, grande abraço também. Muito obrigado, professor. Um abração.